Uma professora aposentada descobriu invasões em sua casa de praia. Câmeras escondidas revelaram a síndica usando sua propriedade sem permissão. Quando confrontada durante a Assembleia Geral, segredos obscuros emergiram. Um esquema para desvalorizar o condomínio e forçar idosos a vender seus imóveis. Uma história de coragem, justiça e união comunitária que mostrará o poder de uma pessoa determinada. Prepare-se para se emocionar. Deixe seu like, inscreva-se e comente de onde está assistindo. Vocês já ouviram aquela história de que a aposentadoria é sinônimo de paz e tranquilidade? Pois bem, essa deve ser a maior mentira já contada na face da Terra. Deixa eu contar para vocês como a minha casa de praia, comprada com o suor de 35 anos ensinando adolescentes mal educados a conjugar verbos, se transformou no cenário de uma novela mexicana misturada com filme de espionagem. Era para ser simples, sabe? Depois de décadas corrigindo redações com letra impossível de entender, lidando com pais que achavam que seus filhos eram pequenos gênios incompreendidos, eu finalmente consegui o que queria: minha casinha na praia. Não era nada extraordinário, mas era minha. Um refúgio no condomínio Brisa do Mar, nome bonitinho que escondia um grupo de moradores tão tóxico quanto a cantina da escola onde trabalhei. Quando chegou o inverno, decidi que meus ossos velhos mereciam o conforto do apartamento na capital. Arrumei tudo direitinho, como só uma professora de português aposentada sabe fazer. Cada almofada em seu lugar, cada garrafa intocada, cada superfície impecavelmente limpa. Fechei a porta com aquela sensação gostosa de que voltaria em alguns meses para encontrar tudo exatamente como deixei. Inocência a minha, meu Deus do céu. Quando retornei 3 meses depois, algo estava errado. Sabe aquela sensação? Como quando você percebia que o aluno tinha colado na prova, mas ainda não sabia exatamente de onde. Pois é, o vaso da entrada estava 2 centímetros fora do lugar. Deve ter sido a faxineira, pensei, tentando acalmar minha paranoia de professora aposentada. Mas então notei a almofada do sofá com marcas diferentes e uma garrafa de vinho pela metade, quando eu tinha certeza absoluta de ter deixado todas fechadas. Alguém tinha estado na minha casa, e não era o Papai Noel. Olha, eu posso ter cabelos grisalhos e joelhos que fazem barulho de castanhola quando subo escada, mas passei décadas pegando alunos no pulo. Aquele que dizia que o cachorro comeu o trabalho, o outro que jurava que mandou, por e-mail, mas deve ter caído na caixa de spam. A menina que inventava doenças com nomes que nem existem no dicionário médico. Eu sempre peguei todos. E agora alguém achava que podia me fazer de boba. Que gracinha, que ingenuidade. Eu poderia ter feito o óbvio, reclamar na administração, trocar as fechaduras, instalar um alarme barulhento. Mas, queridas, quando você passa a vida toda ensinando literatura, aprende uma coisa ou duas sobre desenvolvimento de personagem e construção de narrativa. E eu queria ver essa história se desenrolar até o último capítulo. Então, fiz o que qualquer senhora de 68 anos faria. Transformei minha casa em uma central de vigilância digna da Polícia Federal. Mas não instalei qualquer sisteminha. Mixuruca, não. Fui direto na especializada e expliquei minha situação. O rapaz da loja, que devia ter idade para ser meu neto, olhou para mim como se eu estivesse contando que tinha visto um unicórnio na praia. A senhora tem certeza que alguém invadiu? Não foi impressão? Ele perguntou com aquela condescendência típica que os jovens reservam para nós, os idosos. Respirei fundo e sorri. Aquele sorriso que eu dava antes de mandar um aluno para a diretoria. Meu querido, passei 35 anos identificando mentiras de adolescentes. Sei quando tem algo errado na minha própria casa. Agora, você vai me vender o melhor sistema de câmeras que tiver? Ou vou procurar seu concorrente? O sistema que instalei não era apenas bom, era excepcional. Câmeras discretas, ativadas por movimento, com visão noturna e, meu xodó, conectadas diretamente ao celular do delegado local, um ex-aluno que, por algum milagre, ainda se lembrava com carinho das minhas aulas de análise sintática. Quando liguei para ele explicando a situação, Ricardo, agora delegado Fontes, imaginem só, não hesitou. Professora Helena, a senhora sempre soube quando estávamos aprontando. Se diz que tem algo errado, eu acredito. E assim começou minha saga de 6 meses,
que transformaria minha tranquila aposentadoria à beira-mar em um reality show de investigação. O primeiro mês foi de observação. Comecei a notar um padrão. As visitas sempre aconteciam depois das reuniões de condomínio. Reuniões das quais eu participava religiosamente, anotando cada detalhe, enquanto nossa síndica, Dona Berenice, conduzia tudo com a rigidez de um general prussiano. Berenice era o tipo de mulher que usava conjuntinhos de tweed em pleno verão, maestra, brasileiro, e tinha o cabelo tão imóvel que parecia feito de plástico. Seu lema? As regras existem para serem seguidas, o que aparentemente não se aplicava ao pequeno detalhe de invadir propriedade privada. Foi durante a festa da tainha, aquela celebração que todo mundo jura que é tradição centenária, mas que, na verdade, foi inventada para atrair turistas 10 anos atrás, que tive minha primeira confirmação. Enquanto todos estavam na praia, fingindo saber como se prepara peixe na areia, spoiler, a maioria só sabia mesmo era beber caipirinha, recebi uma notificação no celular. Movimento detectado na sala de estar. Afastei-me discretamente da multidão. Encontrei um canto sossegado atrás do quiosque de artesanato local e abri o aplicativo. Quase deixei cair o celular na areia. Não era apenas Berenice. Era um grupo. 5 pessoas, para ser exata, todas do conselho do condomínio, confortavelmente instaladas na minha sala, bebendo o meu vinho, usando os meus copos. Olha como é. Bonitinho aqui, dizia uma delas, a tesoureira, se não me engano, enquanto passava a mão pelo meu sofá. A velha tem bom gosto. A velha? Eu tenho 68 anos, pelo amor de Deus, não 108, e meu nome é Helena, professora Helena para eles, na verdade. Respirei fundo e contei até 10. Não, melhor, até 100. O plano não era confrontá-los imediatamente. Eu queria entender o que estava acontecendo. Por que minha casa? Por que depois das reuniões? O que estavam procurando ou discutindo que não podia ser falado na sala de reuniões do condomínio? Uma semana depois, veio a resposta. As imagens mostraram algo ainda mais perturbador. Berenice realizava reuniões secretas na minha sala. O tema? Um pequeno aumento na taxa condominial para melhorias estruturais urgentes. Melhorias que ninguém jamais viu, diga-se de passagem. Podemos aumentar em 30%, dizia Berenice, confortavelmente sentada na minha poltrona, bebendo o meu chá de jasmim. Esses aposentados não entendem nada de inflação mesmo. Dizemos que é para reformar a fachada, mas usamos para o novo sistema de segurança da área das coberturas. A área das coberturas onde, curiosamente, Berenice tinha comprado um apartamento recentemente. Que coincidência fascinante, não é mesmo? O segundo mês foi o mais difícil. Tentar agir normalmente quando você sabe que está sendo enganada é uma arte que exige paciência zen. E eu, meus queridos, nunca fui conhecida pela minha paciência. Na reunião seguinte do condomínio, quando Berenice anunciou o tal aumento inevitável e urgente de 30%, tive que morder a língua com tanta força que quase sangrou. "Alguma dúvida, dona Helena?" ela perguntou, com aquele sorriso tão falso quanto nota de R$3, quando percebeu meu olhar de desconfiança. "Não, Berenice, só estou admirada com sua dedicação ao condomínio. Deve ser exaustivo cuidar de tantos detalhes." E então não resisti, especialmente depois do expediente. Ela franziu a testa por um segundo, mas logo voltou à sua expressão de eficiência impecável. "O bem-estar dos condôminos é minha prioridade." "Claro que é, querida. Por isso você usa meu sofá como se fosse seu escritório particular." Foi durante o Festival das Lanternas Flutuantes, outra tradição inventada há 5 anos pelo Conselho de Turismo Local, que tive minha segunda grande descoberta. Enquanto todos estávamos na praia colocando velhinhas em barquinhos de papel, que, sejamos sinceros, são um perigo para a vida marinha, recebi outro alerta de movimento. Dessa vez, Berenice estava sozinha, e não estava apenas sentada confortavelmente na minha sala. Estava vasculhando meus documentos pessoais, aqueles que eu guardava na gaveta da escrivaninha no quarto de hóspedes, a gaveta que eu sempre deixava trancada, a gaveta que agora estava aberta. Meu coração disparou. Uma coisa era usar minha casa para reuniões clandestinas. Outra completamente diferente
era revirar meus documentos pessoais. O que ela estava procurando? Meus extratos bancários, escrituras, testamento. Naquela noite, não consegui dormir. A ideia de que alguém estava investigando minha vida pessoal enquanto eu inocentemente acendia lanternas na praia me dava arrepios. No dia seguinte, revisei todos os meus documentos. Nada parecia faltar, mas várias pastas estavam fora de ordem. E então percebi. Meus documentos sobre a compra da casa, incluindo a avaliação original do imóvel, estavam em uma ordem diferente. O terceiro mês trouxe um novo elemento à trama. Uma forte ressaca isolou parcialmente o condomínio, com a estrada de acesso parcialmente bloqueada por um deslizamento de terra. Enquanto os moradores se organizavam para limpar a área comum, encontrei algo curioso. Registros financeiros do condomínio, aparentemente deixados na área comum após uma tempestade que danificou a sala da administração. Que conveniente, não? Uma tempestade que afetou apenas aquela sala específica, sem danificar nada mais no prédio. Eu poderia acreditar em Papai Noel antes disso. Aproveitando que ninguém estava olhando, dei uma rápida olhada nos documentos. E lá estavam: transações financeiras suspeitas, transferências para empresas com nomes genéricos, recibos de serviços nunca realizados. O mistério do aumento constante das taxas sem melhorias visíveis estava começando a se explicar. Fotografei tudo discretamente e enviei para Ricardo, meu ex-aluno delegado. Isso é sério, professora. Parece desvio de recursos. Continue coletando provas, mas cuidado. Pessoas assim podem ser perigosas quando encurraladas. Perigosas, por favor. Enfrentei turmas de adolescentes no último horário de sexta-feira por décadas. Berenice, com seu conjunto de tweed, não me assustava. Que ingenuidade a minha, de novo. No quarto mês, durante o tradicional forró da praia, que, surpreendentemente, era uma tradição genuína da região, tive a oportunidade de conversar com outros proprietários. Com a desculpa de oferecer caipirinhas, minha especialidade, modéstia à parte, circulei entre os vizinhos, especialmente os mais velhos, que, como eu, provavelmente economizaram a vida toda para ter seu cantinho na praia. Vocês já notaram? Algo estranho nas suas casas quando voltam de viagem? Perguntei casualmente a Dona Carmen, uma aposentada do banco que sempre usava chapéus extravagantes. Ela quase engasgou com a caipirinha. Como você sabe? Achei que estava ficando maluca. Mês passado voltei de São Paulo e tinha certeza que alguém tinha mudado meus bibelôs de lugar. E o nível da garrafa de uísque do meu falecido estava mais baixo. Não era só eu. Éramos vários. Um a um, os moradores mais antigos confessaram pequenas mudanças, detalhes que qualquer pessoa menos observadora ignoraria. Uma toalha ligeiramente úmida, um livro em posição diferente, um perfume mais vazio que o esperado. Estávamos sendo sistematicamente invadidos. Mas por quê? A resposta veio de forma inesperada. Na mesma noite, enquanto todos dançavam forró, ou tentavam, no caso dos mais idosos como eu, que mais parecíamos estar tendo uma pequena convulsão ritmada, recebi outro alerta. Berenice novamente, mas dessa vez não estava sozinha. Estava com um homem que eu não reconheci inicialmente. Aumentei o zoom. Era Maurício Peixoto, um conhecido corretor imobiliário da região, famoso por seus negócios agressivos e nem sempre éticos. O que ele fazia na minha casa com Berenice? O plano está funcionando perfeitamente, dizia Berenice, sentada confortavelmente no meu sofá. Já aumentamos as taxas em 40% em 6 meses. Os idosos estão começando a reclamar que não conseguem acompanhar os custos. Excelente, respondeu Maurício, servindo-se do meu vinho. Pelo menos tinha bom gosto. Era um Cabernet Sauvignon que eu estava guardando para uma ocasião especial. A Red Coast Hotels está muito interessada no terreno. Se conseguirmos que mais 5 proprietários vendam até o fim do ano, teremos unidades suficientes para iniciar a demolição e começar a construção do resort. Meu sangue gelou. Então era isso. Estavam pressionando os proprietários mais velhos a vender, aumentando artificialmente os custos do condomínio. E, provavelmente, usando as invasões para descobrir quais eram os mais vulneráveis financeiramente. Precisava de mais provas, mais detalhes. Por sorte, meu neto Pedro,
um gênio da tecnologia de 22 anos, veio me visitar durante o feriado da procissão marítima. Sim, também inventada há poucos anos, mas adorável mesmo assim. Em minutos, ele melhorou meu sistema de vigilância, incluindo melhor qualidade de áudio e alertas mais precisos. Vó, isso é sério. Estamos falando de formação de quadrilha, invasão de domicílio, violação de privacidade e provavelmente estelionato, disse ele, com aquela seriedade que só os jovens conseguem ter quando explicam tecnologia para os mais velhos. A senhora deveria estar num cruzeiro no Caribe, não bancando a detetive. Pedro, querido, respondi enquanto preparava biscoitos de manteiga, que ele ainda adorava como quando tinha 8 anos. Quando você chegar à minha idade, vai entender que a vida precisa de um pouco de emoção de vez em quando. Além disso, ninguém mexe com a minha casa. Ninguém. Com o sistema aprimorado, as provas se acumularam rapidamente. Berenice não apenas invadia nossas casas, ela usava informações pessoais obtidas para pressionar psicologicamente os moradores. Sabia quem tinha problemas de saúde, quem estava com dificuldades financeiras, quem tinha herdeiros desinteressados no imóvel. E usava tudo isso nas suas abordagens. Faltava apenas um detalhe: provar que ela estava diretamente ligada aos corretores e a Red Coast Hotels, e essa prova veio no 5º mês de forma inesperada. Laura, a secretária do condomínio, uma jovem tímida que sempre parecia assustada quando Berenice entrava na sala, me procurou após uma reunião, olhando nervosamente para os lados como se estivesse em um filme de espionagem ruim. Ela sussurrou: Dona Helena, preciso falar com a senhora, em particular. Nos encontramos na praia, longe dos ouvidos do condomínio. Laura estava visivelmente nervosa. Suas mãos tremiam ao segurar o café que pedi para acalmá-la. Sei sobre as invasões, ela disse finalmente. Berenice me obriga a fazer cópias das chaves de todos. Disse que é para emergências, mas eu sei o que ela faz. E tem mais, ela recebe comissão da Red Coast por cada unidade vendida, 10%. Bingo, a peça que faltava. Por que está me contando isso agora, Laura? Ela baixou os olhos, porque ontem ela me pediu para falsificar documentos de infiltração para sua unidade. Quer forçar a senhora a vender, dizendo que sua casa tem problemas estruturais graves que custarão uma fortuna para consertar. E eu não posso mais participar disso. Minha mãe tem a idade da senhora. Como eu olharia para ela sabendo que ajudei a enganar pessoas como vocês? Tive vontade de abraçar aquela menina. Finalmente, uma aliada dentro do sistema. Com Laura, consegui acesso a ainda mais documentos, e-mails entre Berenice e a Red Coast, listas de proprietários prioritários. Para pressionar. Eu estava em segundo lugar, aparentemente era teimosa, porém vulnerável. Vulnerável, Estratégias de abordagem personalizadas para cada um. A tempestade perfeita se formou durante a tradicional feira de artesanato local, onde eu expunha minhas esculturas de conchas. Estava orgulhosa delas, sabe? Tinha aprendido a técnica com seu Joaquim, um pescador aposentado que transformava resíduos do mar em pequenas obras de arte. Era meu novo hobby, algo que nunca teria imaginado que gostaria, mas que agora me dava imenso prazer. Estava explicando a uma turista o processo de seleção das conchas quando vi Berenice se aproximando. Seu sorriso falso poderia iluminar um estádio de futebol. Helena, querida, que trabalho maravilhoso, disse ela, pegando uma das minhas esculturas como se tivesse intimidade para isso. Sempre soube que você tinha talento artístico. Combina com sua personalidade delicada. Sorri de volta, igualmente falso. Obrigada, Berenice. Sempre tão gentil. Na verdade, ela baixou a voz em tom confidencial. Vim falar sobre algo importante. Em particular, nos afastamos um pouco da barraca. Mantive meu sorriso, mas meu coração acelerou. Era agora? Helena, como amiga, preciso compartilhar uma preocupação. Recebemos o relatório da última inspeção estrutural do condomínio. E sua unidade... Bem, não são boas notícias. Ó? Respondi com a melhor expressão de preocupação que consegui fingir. O que houve? Infiltrações graves na fundação. O tipo de problema que só piora com o tempo e pode comprometer não apenas sua unidade, mas as vizinhas também. Ela suspirou pesadamente,
como se o peso do mundo estivesse em seus ombros. Os reparos custarão cerca de R$ 180 mil. Quase engasguei. Era mais que eu tinha pago pelo imóvel inteiro há 10 anos. Meu Deus, murmurei, tentando parecer desolada. Não tenho esse dinheiro disponível. O sorriso de Berenice se alargou. Ligeiramente. Predatório. Imaginei, por isso vim conversar. Tenho um amigo corretor que está representando um cliente interessado no condomínio. Ele poderia fazer uma oferta pela sua unidade, mesmo com os problemas. Não seria o valor de mercado, claro, mas pouparia você desse pesadelo estrutural. E quanto seria essa oferta? Perguntei, fingindo interesse. Considerando os problemas, cerca de 60% do valor de mercado. Ainda é um bom negócio, considerando que você não teria que investir na reforma. Respirei fundo. Era difícil manter a compostura quando alguém estava tão descaradamente tentando te roubar. Vou pensar no assunto, respondi vagamente. Você tem o relatório da inspeção? Gostaria de mostrar para meu sobrinho engenheiro. O sorriso de Berenice vacilou por um instante. Claro, posso providenciar uma cópia, mas é bastante técnico, sabe? Talvez seja melhor conversarmos com o corretor primeiro. Ele pode explicar melhor as implicações. Ainda assim, gostaria do relatório. Afinal, estamos falando da minha casa. Certamente, ela respondeu, mas seus olhos diziam outra coisa. Enviarei para você amanhã. Não preciso dizer que nenhum relatório chegou no dia seguinte, nem no outro, nem na semana seguinte. O que chegou foi uma sequência de coincidências desagradáveis. Minha caixa de correio foi vandalizada, recebi notificações de infrações condominiais que nunca cometi. Aparentemente, meu jardim estava fora dos padrões estéticos do condomínio. E o ápice, tive o fornecimento de água interrompido por uma manutenção emergencial, que, curiosamente, afetou apenas minha casa. A pressão estava aumentando. Berenice achava que estava me encurralando, forçando-me a vender. Mal sabia ela que cada nova ação apenas me fornecia mais provas para o que estava se tornando um caso sólido contra ela e seus comparsas. Durante a preparação para o concurso anual de jardins, evento que normalmente eu adorava participar, meus girassóis já tinham ganho menção honrosa 2 vezes, recebi a visita surpresa do conselheiro fiscal, Sr. Armando, um senhor geralmente simpático que agora parecia desconfortável em sua própria pele. Dona Helena, lamento informar que a comissão identificou o uso irregular de água comum para seu jardim particular. A multa é de 3.500. Perdão? Quase gritei. Uso a mesma quantidade de água há anos. Tenho inclusive sistema de reaproveitamento de água da chuva. Ele evitou meu olhar. As medições indicam uso excessivo. Sinto muito. Naquela noite instalei uma câmera adicional voltada especificamente para o medidor de água. O que ela registrou na madrugada seguinte? O zelador, claramente seguindo ordens, manipulando os registros do meu consumo. Era o suficiente. Mais que suficiente. No 6º mês, tudo estava pronto para o grande final. Com a ajuda de Laura, outros moradores afetados, meu neto tecnológico e, claro, o delegado Ricardo, elaboramos um plano meticuloso. A Assembleia Geral Semestral se aproximava. Tradicionalmente realizada na praça central da cidade, com seu coreto histórico, era um evento que atraía não apenas os moradores, mas curiosos e autoridades locais. O cenário perfeito. Cheguei cedo, usando o meu melhor conjunto, aquele azul marinho que reservo para formaturas e casamentos. Berenice já estava lá, impecável como sempre, distribuindo sorrisos falsos e apertos de mão firmes. Quando me viu, acenou com falsa cordialidade. Retribuí o gesto, saboreando mentalmente o que estava por vir. A reunião começou pontualmente às 19 horas. Berenice abriu os trabalhos com seu discurso habitual sobre valorizar nosso patrimônio e manter o padrão de excelência do condomínio. A ironia era quase palpável. Quando chegou o momento de assuntos gerais, pedi a palavra. Berenice hesitou visivelmente antes de concedê-la. Boa noite a todos, comecei, com a voz firme que usei por décadas para controlar salas de aula. Gostaria de compartilhar algo importante com vocês. Algo que afeta cada proprietário deste condomínio. Fiz uma pausa dramática. Anos ensinando.
Literatura me ensinaram o valor de um bom timing narrativo. Nos últimos 6 meses, tenho reunido evidências de um esquema sistemático de invasão de propriedades, manipulação de informações e coerção para forçar proprietários a vender suas unidades abaixo do valor de mercado. Um murmúrio percorreu a assembleia. Berenice se levantou, seu rosto uma máscara de indignação. Dona Helena, essas são acusações gravíssimas e completamente infundadas. Sugiro que a senhora se retrate imediatamente ou enfrentará consequências legais. Sorri. O tipo de sorriso que dava antes de mostrar uma prova com nota 0 por cola. Infundadas? Tenho provas, Berenice, muitas provas. Fiz um sinal e meu neto Pedro conectou seu laptop ao projetor que havíamos instalado discretamente. Na parede branca do coreto surgiram imagens que silenciaram a multidão. Berenice e seus cúmplices entrando em diversas casas de moradores ausentes. Berenice vasculhando documentos pessoais. Berenice com o corretor Maurício, discutindo explicitamente o plano para desvalorizar o condomínio. E tem mais, continuei, enquanto Pedro mostrava documentos financeiros, e-mails e a lista de alvos prioritários. Falsificação de documentos, manipulação de medidores, assédio sistemático a proprietários idosos. O silêncio era ensurdecedor. Berenice, pela primeira vez desde que a conheci, parecia genuinamente sem palavras. Seu rosto alternava entre branco fantasma e vermelho fúria. Isso é montagem, ela finalmente conseguiu dizer, sua voz tremendo. Invasão de privacidade. Vou processar todos vocês. Interessante você mencionar invasão de privacidade, respondeu o delegado Ricardo, que até então observava discretamente no fundo da praça. Agora caminhava calmamente em direção ao centro da reunião. Porque é exatamente do que a senhora está sendo acusada. Além de formação de quadrilha, estelionato, falsificação de documentos. A assembleia explodiu em vozes exaltadas. Moradores que antes pareciam tímidos, agora se manifestavam, compartilhando suas próprias experiências, confirmando o padrão. Laura, tremendo, mas corajosa, entregou uma pasta com ainda mais documentos. Trabalhei forçada, ela chorou. Ameaçou prejudicar minha mãe se eu não cooperasse. A noite foi longa. Berenice foi levada para prestar depoimento, junto com seus principais cúmplices. A votação para sua destituição foi unânime, algo inédito na história do condomínio, onde normalmente não conseguíamos unanimidade nem para decidir a cor das lixeiras. Nas semanas seguintes, a poeira baixou lentamente. Um novo síndico foi eleito, seu Augusto, um aposentado do Banco Central, que prometeu transparência total nas contas. O esquema com a Red Coast foi desmontado, a empresa multada e os contratos forçados foram revistos. E eu? Bem, finalmente pude voltar a aproveitar minha casa de praia em paz. Meu sistema de câmeras continua ativo, claro. Velhos hábitos são difíceis de abandonar, mas agora serve apenas para eu monitorar as flores do jardim quando estou na capital. Na celebração anual dos pescadores locais, essa sim uma tradição centenária legítima, fui surpreendida com uma homenagem. A Dona Helena, disse o prefeito erguendo um copo, que nos mostrou que idade é apenas um número quando se trata de lutar pelo que é justo. Confesso que chorei um pouquinho. Não muito, porque nunca fui dessas de drama público, mas o suficiente para borrar o rímel que eu tinha caprichado, especialmente para a ocasião. A experiência me transformou de maneiras que nunca imaginei. Descobri uma força interior que não sabia possuir. Fiz novos amigos, verdadeiros dessa vez. E, ironicamente, encontrei uma nova paixão. Escrevo agora uma série de romances policiais cujo primeiro volume, A Síndica do Mal, já tem contrato com uma editora. Vocês acham que terminei em desvantagem nessa história? Que decepção! Nunca subestimem uma professora aposentada com tempo livre, uma mente afiada por décadas corrigindo redações e, principalmente, câmeras de alta definição estrategicamente posicionadas. E se por acaso você for síndico ou síndica de algum condomínio por aí, um conselho: respeite a privacidade dos seus condôminos, especialmente se forem professores aposentados. Nunca se sabe quando eles podem estar gravando.